A gente convida agora, então, a Amanda. Por favor, Amanda. Conheci o Henrique no início da minha no final da minha faculdade, ele estava iniciando o doutorado, e eu fui, durante os últimos 6 meses de graduação, bolsista de iniciação científica dentro do projeto de doutorado dele. Né? Eu me formei e, a partir daí, surgiu o interesse em seguir nessa área que ele estuda para o mestrado e, posteriormente, para o doutorado. Eu vou falar um pouquinho, então, do que eu fiz durante o meu mestrado, em parceria com a NoHarm, e agora estou dando continuidade durante o doutorado. O meu tema de estudos, desde a graduação, foi segurança do paciente. Eu sou orientada pela professora Janete Urbaneta, professora da Escola de Faculdade de Ciências da Saúde e da Vida aqui da PUC. Né, e vou falar um pouquinho sobre... Vou contextualizar um pouquinho a questão das quedas e por que é tão importante a gente estudar e tentar trazer cada vez mais soluções para isso. Né? Aproximadamente 134 milhões de eventos adversos ocorrem por ano, esses são dados da OMS, né, levando a 2,6 milhões de mortes e um custo de 1 a 2 trilhões de dólares do cuidado inseguro. Né? Isso leva a uma elevada carga de morte e invalidez. As quedas, apesar de parecerem tão simples, né, elas geram então um grande custo, geram grandes consequências. Elas são a segunda causa de morte não intencional. E aproximadamente 684 mil óbitos anuais ocorrem no mundo. A idade de 60 anos ou mais é a qual acontecem mais quedas fatais. Né? Foi o quarto incidente mais frequentemente notificado entre julho de 2022 e junho de 2023, a nível de Brasil, e o quarto incidente que mais acarretou em óbito. E aqui a gente já vai para o primeiro problema que nós temos na parte de identificação das quedas. Né? Qual é a definição? A OMS define a queda como vir inadvertidamente ficar no solo ou em outro nível inferior, excluindo mudanças de posição intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou outros objetos. E aqui a gente já começa com a parte de entendimento. Né? Eu quero até interromper para dizer que eu vou falar a parte mais acadêmica. Né? A proposta é a parte de tecnologia, mas eu vou unir a parte da área da saúde, da minha formação, com um pouco da tecnologia que o Henrique me apresentou. Tá? Então, começa com essa questão da definição. As pessoas, muitas vezes, acreditam que a queda é quando a gente cai no chão. Né? Quando a pessoa está caminhando, tem um desequilíbrio, tem um desnível de altura, é também considerado uma queda. E a gente já tem a questão das subnotificações, que foi falada pelo Henrique. Então, com a dificuldade na identificação, né, do que é uma queda, aumenta ainda mais esse problema. Outro problema das quedas é que elas são multifatoriais. Elas podem ser divididas em fatores intrínsecos, extrínsecos e comportamentais. Envolve tanto a história prévia de quedas, idade, sexo, condição clínica, deficiência nutricional, parte de declínio cognitivo, doenças ortopédicas, uso de dispositivos intravenosos, medicamentos em uso. A parte ambiental, né, principalmente em ambiente hospitalar, a iluminação inadequada, superfícies escorregadias, não ter barra de proteção, as roupas e sapatos inadequados e obstáculos no caminho. Também a questão comportamental, que muitas vezes não é mencionada, né, que é a superestimação da própria capacidade e o grau de exposição ao risco. Aquelas pessoas que acreditam que têm capacidade de levantar do leito, de caminhar sozinho, sem auxílio, mas, na verdade, não têm. São as pessoas que mais têm risco. E as consequências, muitas vezes, são reparadas somente os danos físicos, né, como dor, hematomas, lesões de pele, fraturas e desmaios. Mas existem também os danos psicológicos, né, principalmente em pessoas idosas, como medo de cair novamente, ansiedade, não querer caminhar, vergonha. E isso acaba limitando cada vez mais as pessoas. Os danos sociais também envolvem o afastamento do convívio social, do trabalho, hospitalização e institucionalização. E esses danos decorrentes das quedas podem levar à diminuição da funcionalidade, perda de autonomia e, consequentemente, um aumento da dependência, principalmente quando se fala de idosos. Como uma solução, lá em 96, Janice Morse resolveu criar uma escala para identificar aqueles pacientes que estão em risco de queda no ambiente hospitalar, a Morse Fall Scale. Ela abrange 6 itens, que é o histórico de quedas, diagnóstico secundário, auxílio na deambulação, terapia endovenosa, marcha e estado mental. E quando a gente volta lá para aquele slide dizendo todas as possibilidades de risco de queda, as escalas realmente nos mostram a limitação que nós temos na hora de identificar aqueles pacientes em risco. Pode passar. E ela vai gerar uma pontuação, né, que vai identificar aqueles pacientes que têm risco baixo, moderado e elevado de quedas.
Uma limitação identificada nessa escala é a questão dos medicamentos. Ela não considera os medicamentos em uso pelos participantes. Participantes, desculpem. Eu trabalho com pesquisa clínica e a minha cabeça está... Mas, enfim, não considera os medicamentos em uso pelos pacientes, né? Então, foi desenvolvido um score, que é o Medication Fall Risk Score, que identifica as classes medicamentosas utilizadas pelos pacientes, vai gerar uma pontuação e vai identificar o risco de quedas com base nos medicamentos em uso. E foi sugerido, então, que esse score fosse utilizado em conjunto com a Morse Fall Scale para aumentar a capacidade de predizer o risco de quedas dos participantes. Esse score ele foi adaptado transculturalmente para o contexto brasileiro. Mas, ainda assim, a gente enfrenta um grande problema, né, nessas ferramentas para identificar o risco de quedas em pacientes, principalmente em pessoas idosas, porque a gente sabe que os contextos variam bastante, né, principalmente na parte da hospitalização, diferentes setores, diferentes cidades, diferentes doenças, né? Então, os estudos trouxeram que a maioria dessas escalas tem uma validade preditiva insuficiente e que não existe uma ferramenta ideal para predizer o risco de quedas em função, principalmente, da multifatorialidade. Trazendo para o contexto hospitalar, nós temos o problema do tempo. Eu sou enfermeira, já trabalhei assistencialmente. Então, nós temos uma série de tarefas que devem ser realizadas durante o nosso turno de 6, de 12 horas. Além disso, as escalas elas exigem interpretação. Cada item de uma escala não é apenas ler o item, existe toda uma explicação por trás, né? Como na Morse Fall Scale, tem ali, se o paciente tem histórico de queda, sim ou não, tu vai pontuar. Mas não é só ver se o paciente já caiu alguma vez na vida. Conforme a escala, é considerado histórico de queda se o paciente teve uma queda nos últimos 3 meses. Estado mental. Na área hospitalar, as pessoas entendem estado mental como nível de consciência. E, na verdade, estado mental é se o participante ele superestima ou não a própria capacidade. Se tu pergunta para o paciente se ele pode sair da cama e ir ao banheiro sozinho, e ele não pode, mas ele diz que pode, então ele vai estar superestimando a própria capacidade. Cada item de uma escala exige uma interpretação. E no hospital, a gente sabe que a gente aplica uma série de escalas, a gente tem uma série de tarefas que exigem o nosso cuidado. Então, isso tudo pode acabar gerando uma banalização da aplicação da escala, né? E aí surgiu a inteligência artificial como uma possível solução, né, como uma possibilidade de refinar os modelos existentes, mas ainda assim existe uma série de lacunas, que é a falta de estudos de implementação, né? Esse estudo avaliou o uso de processamento de linguagem natural para detectar e predizer quedas nos setores de saúde, uma revisão sistemática, e eles ainda ressaltam, né, que os modelos existentes devem ser refinados e que não existem ainda estudos o suficiente de implementação. Essa outra revisão também traz, né, da necessidade de aplicar na rotina assistencial. O uso de dados não estruturados ele é muito pouco explorado atualmente. Os dados, muitas vezes, eles são incompletos ou faltantes, e isso é um problema que eu acho que a gente vai ter ainda por muito tempo, que isso envolve a parte do profissional de sentar, de registrar, no meio de tantas outras tarefas. Muitos dos trabalhos são realizados em uma única instituição e em um curto período de tempo. Esse estudo também identificou limitações do desenvolvimento e relato dos estudos. Aspectos pouco explorados foram o aprendizado de máquina, dados de texto, dados em série, sinais vitais não são analisados, exames laboratoriais, procedimentos e a análise em tempo real. E aí, a partir daí, surgiu a ideia de fazer a minha dissertação de mestrado dentro do projeto de doutorado do Henrique, uma parceria entre o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa de Segurança do Paciente, aqui da PUC, com a NoHarm. O meu objetivo foi avaliar o desempenho de modelos de predição de risco de quedas relacionados aos medicamentos prescritos em adultos e idosos hospitalizados por meio de aprendizado de máquina. Eu tive como resultados... Inicialmente, a gente fez essa comparação, utilizamos 4 algoritmos, a regressão logística, o Naive Bayes, o Random Forest e o Gradient Boosting. Identificamos as métricas dos resultados e comparamos com o Medication Fall Risk Score. Identificamos que, sim, um algoritmo de aprendizado de máquina tem uma maior capacidade de predição de risco com base nos medicamentos, e o que apresentou melhor resultado foi o Naive Bayes, como a gente pode ver ali no resultado da curva ROC.
Pode passar. Além disso, nós fizemos a comparação, porque a gente sabe que o perfil das pessoas idosas é muito diferente do perfil de um adulto, né? Então, a gente realizou essa outra análise, nós utilizamos o algoritmo que teve a maior performance e fizemos a comparação na população de adultos, nos subgrupos de adultos e subgrupos de pessoas idosas. Identificamos que no subgrupo de adultos, o algoritmo teve uma maior capacidade. Então, a gente teve como objetivo desenvolver e validar, por meio de aprendizado de máquina, um modelo de predição do risco de quedas relacionado aos medicamentos prescritos para adultos e pessoas idosas hospitalizadas, fazendo de forma separada, né? Identificamos que, de forma separada, teria maior capacidade ainda para predizer o risco dos participantes. Aqui estão os resultados desse segundo artigo. Né? Separamos ali por adultos e idosos, e aí, em cada população, teve um desempenho diferente, e nós identificamos o melhor modelo. E agora, no doutorado, eu acho que está tendo a grande diferença, né, que a gente começou ali com a parte de medicamentos, e agora a ideia é comparar o desempenho entre modelos desenvolvidos por meio de aprendizado de máquina e a Morse Fall Scale versão brasileira na predição de quedas em pacientes hospitalizados. Iniciei, a minha orientadora não permitiu que eu trouxesse todos o que nós temos até agora de resultados, né? Mas estou com uma equipe de pesquisa composta pelo Henrique, pelo Felipe Lopes, ele é médico e desenvolvedor, ele também atua com a NoHarm. Temos colegas enfermeiras, a minha orientadora, a Janete de Souza Bonetti, e o professor Lucas também, que é da Escola Politécnica. E aqui a gente começou com um grande problema, que foi as notificações de quedas, né? A gente tem um sistema de notificações. Ao mesmo tempo que o enfermeiro deve notificar no sistema, o enfermeiro deve registrar na evolução. Isso em si já é um trabalho duplo, né? Então, a gente identificou que a gente tem pouquíssimos registros de evolução em um ano. E, para trabalhar com inteligência artificial, a gente precisa de uma quantidade razoável de registros. Então, inicialmente, a gente está com todas as evoluções de um ano do hospital. Estamos tentando utilizar um LLM, o GPT, para identificar mais quedas. Começamos com um prompt zero shot, né? A gente fez uma análise de todos os registros que o prompt zero shot identificou e vamos ver agora quantas quedas a mais nós temos. Além disso, a ideia é aplicar um few shot, a questão que o Henrique trouxe, né, de que, às vezes, quando a gente traz os exemplos, a gente consegue mais resultados do que dando o comando. E, posteriormente, a ideia é que a gente utilize um modelo mais barato, utilizar o LLM como um teacher model, para que a gente consiga, de forma mais barata e mais rápida, né, identificar essas quedas. E, posteriormente, a gente conseguir gerar esse modelo para que a gente possa identificar realmente aqueles pacientes que estão em risco. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Alguma dúvida? Parabéns pelo trabalho. É assim que se começa, né? Parabéns pelo trabalho. Quem é que desenvolveu os algoritmos do teu mestrado? Fui eu. Fui eu ali. O Henrique foi um grande incentivador, né? Eu estudei durante o mestrado por conta. No doutorado eu já quis buscar um auxílio um pouquinho maior, fiz uma pós-graduação, também estou desenvolvendo no doutorado. Ainda sou muito iniciante nessa área, mas estou buscando me desenvolver. É só uma curiosidade. Tu vê, assim, possibilidade de extrapolar para lesão por pressão também? Com certeza. Na verdade, eu vejo a possibilidade de extrapolar para todos os possíveis incidentes em saúde, né, os eventos adversos. Basta ter uma equipe que faça, né? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Acredito até que lesão por pressão talvez seja ainda mais fácil. Claro, também tem a multifatorialidade, mas lesão por pressão a gente tem um ambiente no hospital que a gente sabe que os pacientes se desenvolvem mais, que é a UTI. Tem a questão da imobilidade, de ficar mais tempo no leito, né? Os registros são muito voltados para essa questão também. Então, acho que é uma possibilidade ainda maior de desenvolver modelos nesse sentido. Parabéns pelo trabalho. Eu queria perguntar a mesma coisa, parecido com o que eu perguntei antes da questão dos artigos. Eu penso muito sobre... tu falou do tamanho das amostras, né? Tipo, tem poucas coisas para a gente analisar e precisaria de mais para poder ter um modelo melhor. Como é que é visto isso dentro
dessa parte da saúde, que eu sei que é muito sensível, sobre dados sintéticos. Então, tipo, eu tenho as amostras, eu sei quais são as minhas médias de erro ali, até onde eu posso ir. Tem como criar dados sintéticos, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, sobre enriquecer a base para tentar ver como é que o modelo se comporta com base em dados sintéticos gerados por algum algoritmo. Já pensei nessa possibilidade, mas a gente inicialmente quer realmente identificar se não existem... A gente sabe que existem muitas quedas subnotificadas, né? A gente começou, na verdade, com um algoritmo que foi criado pelo Henrique durante o doutorado dele, né? Que um algoritmo... Ainda não existiam os Large Language Models, pelo menos eu não tinha grandes conhecimentos, né? Não existiam mesmo. E a gente já viu que a gente já conseguiu identificar, eu tinha 100 e pouquinhas quedas, eu consegui, só com o modelo dele, 20 quedas a mais. Então, acho que com o GPT, hoje em dia, a gente consegue aumentar ainda mais essa nossa amostra, essa ideia inicial. Tem ainda muitas dificuldades, a forma de escrita, como é escrito, a gente sabe que tem a questão das divisões, né? Principalmente na evolução médica, o médico que recebe o paciente, ele coloca ali o motivo que o paciente internou, faz a avaliação inicial. No dia seguinte, não só o médico, o enfermeiro, enfim, todos os profissionais, eles querem copiar o histórico e eles copiam exatamente como está escrito, né, no dia que o paciente internou. Então, a gente vai ter uma evolução de 20 dias de internação dizendo: filha de fulano relata que o paciente caiu hoje da cama, né? E aí o caiu hoje da cama, o LLM acaba identificando como uma queda no dia de hoje, né? Queda na internação. Muito obrigada. Viu, pessoal? Não precisa mais ser da TI para fazer trabalho de machine learning, viu? Isso a Amanda fez antes do ChatGPT. Então, agora o ChatGPT facilitou, viu, pessoal? Para a gente tentar transformar processos de trabalhos manuais em processos de trabalhos otimizados e automatizados ou semi-automatizados.